Bom, mas além disso, a gente também precisa falar do milho, né? A gente estava até conversando antes de entrar ao vivo, falando, ó, o milho está caindo um pouco mais do que a soja. Então, vamos às notícias do milho também com o Wlamir Brandalize, um oferecimento da Inovipab, que é a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Wlamir Brandalize, milho, qual que é o nosso destaque? Começando com o milho Chicago, que está caindo um pouquinho mais forte. O que o mercado está olhando também nessa terça-feira? Chicago, hoje é um dia de reflexo exatamente com relação ao relatório de plantio americano. Então, o USA divulgou ontem, né, 62% da safra plantada, a semana passada era 40%, o ano passado era 47% e a média é 56%. Ou seja, o milho está com a velocidade mais rápida da história de plantio americano. Ele tem a janela ideal de plantio até dia 20 de maio. Até na próxima terça-feira, né, daqui a uma semana. Então, no caminho que está aí nesse ritmo, ele está para indicar que ele vai plantar mais de 90% da área dentro da janela ideal. Então, isso reflete, né, a condição de safra é boa, o plantio está acelerado. O estado é Iowa, o maior produtor deles, o Mato Grosso deles é Iowa. 76% do milho plantado. O ano passado era 56%, ou seja, está 20% à frente do ano passado, e a média de Iowa, que é um estado que planta rápido, 69%. Então está acelerado. Então, todo mundo plantando rápido, tem 28% do milho americano já germinado. É sinal de que a safra está evoluindo rapidamente dentro do período ideal. O clima, por enquanto, está dentro da normalidade, boa umidade do solo, temperaturas dentro do ritmo normal de primavera, começando com 7, 8, 10 graus aí pelas manhãs e indo a 20, 25 graus durante o dia, né? Então, está dentro de uma condição ideal de começo de safra, né? Então, isso pesando lá em Chicago, porque hoje não teve notícias novas, né? Notícias de demanda, alguma coisa diferente aí no caso do milho, né? Uhum. E ele está segurando bem aí o setembro, que é a posição ali, é importante ele não perder o 4,20, que 4,20 já é uma base de valor aí que o produtor americano diz, ó, tem que ser de 4,20 para cima para poder ter venda de físico, né? Senão a margem fica muito apertada do produtor americano. E os demais meses aí tentando ir mais próximo aí de 4,40 acima, né? Então, mercado típico de um momento de uma safra americana sendo plantada dentro do período ideal e de um aumento de área, né? Isso que pesou e está pesando lá em Chicago nesse momento. Os fundamentos do milho de médio e longo prazo não mudaram, eles continuam positivos, porque o USDA está dando um indicativo que nesse ano que nós estamos passando, tem um déficit agora de 28, perto de 30 milhões de toneladas entre a produção e o que está sendo consumido. E o novo ano, mesmo com o crescimento da safra americana que está sendo projetada, nós vamos continuar com déficit aí, segundo o USDA, de umas 10 milhões de toneladas sendo consumidas a mais que vai sendo produzido. Então, consumo de estoque, né? Uhum. E agora também tem que ver a questão desses acordos comerciais aí entre China e Estados Unidos, você não vai ter a presença da China comprando milho americano também, né? Tem esse ponto importante aí, que se realmente os chineses vierem para comprar algum volume de milho americano, isso também traz um fôlego, aí, inverte aí essas posições de Chicago e começa a colocar o mercado de 4,5 para cima, né? Então isso é que pode acontecer. Mas os médio e longo prazo, dificilmente a gente vai ver muita queda, mesmo com a safra americana, porque vai produzir menos que vai consumir, Fernando. Então isso que é o que conta, né? No longo prazo, isso que vai contar, né? Uhum. O senhor falou de uma possibilidade aí de China poder comprar milho americano, mas só para a gente reforçar também, esse plantio concentrado, Wlamir, tanto de milho quanto de soja, também abre uma possibilidade se a gente tiver alguma adversidade climática. Sim, isso aí para nós é vantajoso até eles plantarem tudo concentrado, porque se chegar ali no começo de julho e vier um veranico com temperaturas altas aí acima de 40 graus, é um espetáculo para o produtor brasileiro que vai causar um impacto de queda de produtividade em quase toda a safra, né? Então, isso também pode ser visto como um fator positivo, né? Plantar tudo concentrado, que quando planta escalonado,
e acontece algum problema climático, ele vai pegar uma faixa da safra. Nesse ano, se tiver um problema, ele vai pegar a faixa quase total, né? O plantio dele está se dando aí em menos de 30 dias toda a safra. Então o risco é muito grande também se houver algum problema climático, né? E problema climático a gente está vendo, quase todo ano tem, né? Mas claro que o produtor também não dá para depender só disso, né? Precisa se proteger, né, Vlamir? Inclusive, já trazendo para a nossa realidade, pedir para o Gleidson colocar na tela também a nossa referência aqui na B3, na Bolsa Brasileira. Preço do milho, Vlamir, como é que está a situação do produtor? O produtor vendeu aí nas últimas semanas, o produtor que estava atento, ele fez proteção na P3, ele fez proteção no novembro a R$ 80, o produtor fez proteção aí no setembro a R$ 75 e hoje ele está com R$ 11, 12, R$ 13 no bolso, se ele sair da posição. Então, produtor que fica atento está protegido. O produtor que está com a safra no campo e comercializou pouco, agora vai ter que esperar o mercado e ainda tem um espaço de poder cair um pouco mais. Isso que é triste de a gente contar, porque é possível que o julho e o setembro, principalmente o julho, né, que é um período já de pico de colheita de safrinha, nós poderemos estar ali na hora da colheita a R$ 60 na B3. O setembro eu acredito que possa descer até os 62 aí, e o novembro talvez uns 65. Então é mais ou menos isso. Então já desceu muito, tem um espacinho ainda para descer um pouco, justamente porque as notícias do campo são de safra cheia, né? As condições estão muito boas, todo mundo mostrando lavouras boas. E vamos colher aí agora, nessa semana, os números que estão circulando, números de uma safra perto de 110 milhões de toneladas, né? Vamos ver o que a Conab vai trazer aí na próxima quinta-feira, né, que tem o relatório mensal da Conab, se ela vai ajustar os seus números para cima, né? Então, o mercado já está vendo isso. Então, provavelmente a Conab também vai corrigir a safra para cima. Isso acaba dando mais argumento aí para a B3 trabalhar aí negativa, né? Porque não vai faltar milho, mesmo que lá fora esteja faltando. E aí o que conta é o valor da exportação, né? O mercado da exportação, hoje ele recuou um pouco mais, por causa do dólar, né? O dólar em queda em Chicago. Só para dar uma ideia, hoje o agosto paga 66,5, o setembro paga 67,30, né? Muito atrelado a esse câmbio em queda de 1%, um pouco mais. Outubro 69,20 e em novembro R$ 70. E esse novembro já teve um momento que ele pagou 78 aí, um mês e meio atrás. E o agosto chegou a pagar 75. Então, nós estamos falando algo aí de R$ 7, R$ 8 a menos aí no mercado de Porto também, de exportação, frente ao que já teve de momentos e o que está se mostrando agora aí, há poucos dias do começo da colheita das primeiras lavouras, né? Em 2 semanas aí nós já vamos ver as primeiras lavouras de milho safrinha sendo colhidas. Em 4, 5 semanas nós vamos estar na colheita do milho safrinha. Então, agora não tem mais o risco de perder, né? Muito difícil de perder alguma coisa daqui para frente, né? Que a tendência agora é os estados centrais, onde que domina a safrinha, diminuírem as chuvas, o mercado começar a secar o tempo, né? E acabar favorecendo ao final da maturação e as lavouras entrarem em ponto de colheita. Então é isso que está acontecendo no milho. O produtor que não vendeu até agora, o ideal seria ter uma capacidade de poder deixar para vender nos meses futuros, aí de setembro, outubro em diante, quando o mercado vai ter demanda, né? Ou aquele que tem uma condição um pouco mais privilegiada, talvez pensar em vender em janeiro, fevereiro, que aí nós vamos seguir com demanda aquecida do setor da ração, de etanol, e ainda assim nós vamos conseguir seguir em janeiro, fevereiro, vamos continuar embarcando bastante na exportação, né? Porque o mercado global, ele vai seguir comprando muito milho a partir de dezembro, janeiro, do Brasil também, porque somente a safra americana não atende todo o mercado que está dependente de milho, né? Ô Vlamir, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, se a gente falar de uma segunda safra ao redor de 110 milhões de toneladas, a gente tem visto o preço na B3 caindo, o senhor falando que tem espaço para cair ainda mais, o produtor que conseguir segura milho nesse instante? O mercado já caiu bastante, né? Agora o produtor, o ideal seria segurar, porque pode cair mais R$ 2, R$ 3. Sim, pode, mas se ele tem condição de segurar e não vender nesse momento aí, que seria no mês de julho, agosto, que serão meses de muita oferta,
a tendência depois de passar o pico das entregas, dos contratos e da oferta inicial daquele produtor que vai precisar vender a toque de caixa logo depois da colhedeira, aí o mercado depois acomoda, diminui a pressão da oferta a partir de setembro, outubro, e o mercado volta a ser comprador e valoriza o grão. Daí nós vamos ter condições melhores para o produtor, né? E a gente vai seguir acompanhando. Wlamir Brandalize, para a gente encerrar, qual que é a agenda do senhor aí? A gente estava até falando também antes de entrar ao vivo. Essa semana vai ficar em Curitiba, mas as próximas semanas serão agitadas. Essa semana estamos por aqui. No fim da semana, não sei se vamos quinta-feira, nós vamos para a roça, ver como é que está andando as coisas por lá. Não tem muita lavoura nesse momento, né, do inverno nosso do sul. Mas semana que vem já tem Agro Brasília, né? A partir de terça-feira nós vamos estar lá em Brasília, na Agro Brasília, terça, quarta e quinta. Na outra semana temos a Bahia e aí vamos seguindo o barco, né? Vamos caminhando por esse país aí e contando história. Com toda certeza. E a gente espera o senhor aqui amanhã. Wlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor e até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço a todos.